Botox ou preenchimento? Qual desses procedimentos você gostaria de fazer? Ou melhor, você sabe a diferença entre eles? Então vamos conversar sobre isso, a dúvida entre Botox e preenchimento. Vamos lá? É muito comum, quando você pensa em um procedimento estético, você já lembra primeiro do Botox. Então, para qualquer procedimento você pensa, eu quero fazer um Botox aqui, eu preciso de um Botox ali. Então, o Botox, na verdade, ele é o que mais confunde com os outros procedimentos. Exemplo, quero fazer um Botox na minha boca, sendo que, na verdade, a pessoa estava se referindo apenas a um preenchimento na boca. Então, eu vou começar explicando sobre o que é o Botox e depois o que é um preenchimento, que normalmente é feito com ácido hialurônico. Vamos começar então sobre o Botox. O Botox, o nome Botox é apenas uma marca comercial. Na verdade, é uma toxina botulínica. E essa toxina botulínica, ela age nos músculos. É no músculo que faz aquela contração para formar uma expressão. Exemplos, as rugas da testa, as expressões do bravo, a lateral dos olhos, do nariz. Nós temos expressões na face todinha que a gente acaba contraindo esses músculos, tá? Então, quando nós queremos diminuir essas rugas, essas linhas de expressão que nós temos na face, a gente usa o Botox para diminuir a força de contração desse músculo, para que ele não fique tão aparente assim na formação dessas rugas. Ou até mesmo sumir com elas. Também é possível. Mas isso tudo que eu estou falando é referente ao Botox usado para estética, ok? Então, quando a gente usa o Botox para estética, a finalidade dele é que as linhas de expressão, aquelas rugas que elas aparecem quando a gente faz o movimento, que a gente não deixa essas rugas aparecendo. Agora, em relação a uma ruga já formada, aquela ruga estática, aí o Botox ele não vai agir muito não, porque aquele movimento de tanto fazer já formou aquela ruga paradinha. Entenderam? Então tem algumas regiões na face, que eu vou te mostrar os exemplos. Por exemplo, que as pessoas confundem bastante. Como nós fazemos muitas expressões com o lábio, então é comum as pessoas pensarem, preciso de Botox no lábio. Só que na verdade, depende a sua intenção, o Botox não é usado no lábio. Porém, nós temos rugas aqui na lateral, ao longo do tempo se formando, e que muitas pessoas também podem prevenir usando um pouquinho só do Botox. Antigamente até usava-se mais, mas agora a gente não usa não, existem outras técnicas. Outra situação, os olhos. Essa região abaixo dos olhos. Tem pessoas que quando faz o movimento do sorriso, ela aparenta ter muito mais ruguinha. É uma região que, como tem a movimentação, precisa do Botox, certo? Porém, ao longo do tempo, quando já tem as rugas formadas aqui, o Botox já não vai fazer muito efeito, porque já formou aquela ruga. Deu para entender assim? Então, agora sobre o preenchimento. No caso, eu vou explicar sobre o preenchimento com ácido hialurônico. Então, como o próprio nome já fala, ele vai preencher a região. Preencher, no caso, significaria encher de uma substância que a gente está definindo como o ácido hialurônico, que a gente vai conversar agora. Então, toda região que precisa ser preenchida, aquela região que tem uma sombra, já formou tanta ruga, tanto vinco, que ela já está aprofundada, então a gente tem que preencher de novo. É quando a gente vai devolver para a região um volume que muitas vezes foi perdido. E, além disso, é a hora que as pessoas confundem. Muitas vezes a gente associa na mesma região o uso do Botox e o uso do preenchimento. Ficou confuso agora? Além de preencher simplesmente as regiões onde sofreram aquelas perdas de estrutura, o preenchimento ele também tem uma forma de realçar os ângulos do rosto, deixar o rosto um pouco mais definido. Isso, claro, se numa harmonia ficar tudo ok, ficar bem bonito, certo? Então, o preenchimento ele tem essas funções, além
de produzir, estimular ali ao longo do tempo um pouquinho de colágeno na região. Então, a sua pele, a região que sofreu o tratamento com o preenchimento, ele também vai ficar assim uma região mais gostosa, mais macia, mais rejuvenescida. Uma coisa que o Botox também deixa, uma região bem mais rejuvenescida. Então, eles se parecem, mas são diferentes. Então, as regiões que estão mais aprofundadas merecem o preenchimento. Aquelas que estão precisando de rejuvenescimento para poder prevenir a formação das rugas, é o Botox. Então, agora eu vou mostrar para vocês uma situação que muitas vezes a gente usa os dois preenchimentos e o Botox juntos. Então, vamos ver se vocês conseguiram entender tudo isso que eu falei, tá? A diferença entre o Botox e o preenchimento. Quando você pensa o seguinte: quero melhorar as rugas ao redor dos meus olhos. Então, você tem que pensar em Botox. Quando você pensa, nossa, estou com uma olheira bem profunda, o que eu tenho que pensar? Em preenchimento. Quando eu quero uma boca um pouquinho mais volumosa, eu tenho que pensar em preenchimento. Quando eu quero cuidar das rugas que vão se formando na testa, Botox. Quando eu quero cuidar daquele bigodinho chinês que já formou, preenchimento. Deu para entender agora? Então, as regiões que estão mais aprofundadas merecem o preenchimento. Aquelas que estão precisando de rejuvenescimento para poder prevenir a formação das rugas, é o Botox. Então, agora eu vou mostrar para vocês uma situação que muitas vezes a gente usa os dois preenchimentos e o Botox juntos. Então, uma situação que você pensa assim: nossa, meus olhos estão com as rugas, eu não gosto, e além disso estão já com uma olheira mais marcada. O que eu vou usar? Botox e preenchimento. Entenderam? Ah, na minha testa eu já tenho umas rugas marcadas, porém ainda formam outras quando eu faço o movimento. Então, o que eu posso usar? Botox e preenchimento. Entenderam a diferença? É por aí. Vamos lá que em outros vídeos vocês vão ter a oportunidade de conhecer mais a fundo sobre esses dois tratamentos. Vocês viram como é fácil confundir Botox com preenchimento? Por isso que o ideal é que vocês venham até o consultório para que vocês sejam avaliados e saibam exatamente o tratamento ideal para você.